A equipa entra em campo com a atitude que tinha que entrar, não tirou o pé mesmo depois de estar a vencer e quando assim é as coisas parecem fáceis. Sim, um jogo muito sério, muito adulto, de uma equipa que quis muito ganhar desde o primeiro minuto e depois, como disse bem, apesar de se colocar em vantagem cedo, procura sempre mais e mais, é essa busca incessante que nós temos que ter, respeitando muito o adversário, olhando para ele com os olhos certos. É uma equipa que tem individualmente muita valia, coletivamente que não tinha sofrido golos nos últimos 3 jogos em casa. Isso é também uma demonstração de alguma força da nossa parte, agora não passa disso, foi um jogo, ganhamos. Olhar para o próximo, quinta-feira mais uma competição diferente, onde queremos muito chegar longe. Este está arrumado, deixado para trás, agora olhar já para a quinta-feira. Ao intervalo chegou a ter o Zé Pedro a aquecer durante praticamente todo o tempo de descanso, ele depois acaba até por entrar para o lugar do Neuan Pérez. Havia ali alguma questão física com o Neuan Pérez, alguma dúvida sua durante o tempo de intervalo? Sim, estava ali com ligeiro incómodo, de forma prudente lançámos o Zé para aquecer. Deixámos mais um pouco na segunda parte, ele foi transmitindo sensações, não, nada que tenha agravado, mas sentimos que era mais sensato da nossa parte ir ali e meter o Zé em jogo. A forma como a equipa jogou, sobretudo a primeira parte, que foi sempre prega fundo até ao apito para o intervalo, permitiu-lhe depois também olhar a segunda parte com outros olhos. Percebi que o Vítor foi introduzindo jogadores em campo porque não queria que a equipa abrandasse em demasia, mas permitiu uma outra gestão de jogo. Sim, permitiu, e a mensagem foi exatamente no sentido contrário ao intervalo, no sentido de respeitar muito o adversário, respeitarmos a nós, andarmos a procurar sempre aquilo que para nós tem que ser a perfeição, a defender, a atacar, manter um ritmo alto no jogo, alta rotação. Os jogadores começaram a gerir, é verdade, não deixaram de ver a baliza adversária, chegámos com algumas aproximações à baliza para poder fazer golo. Depois, com alterações, é normal que a equipa se tenha que adaptar em determinados momentos a novos posicionamentos. Uma outra dinâmica diferente em função do perfil do jogador que vai entrando, mas a equipa foi sempre mostrando, guardou bem a baliza, evitou transições, algo que nos preocupava pelo perfil do adversário, pelas setas que têm apontadas à frente, e acabamos por fazer um jogo sólido, como disse, muito robusto. Esse tem que ser o nosso grande pilar, o nosso investimento diário de trabalho, de ir à procura daquilo que temos ainda para melhorar, que ainda é muito, e o espaço para crescer é enorme ainda. Não utilizou o Galeno de início e acabou depois também por não ter necessidade de o lançar durante o jogo, atendendo ao perfil que o jogo estava a ter. Sim, uma decisão tática, uma opção, nada por gestão. Sentimos que era a melhor forma de atacar o jogo com os elementos que entraram de início, e depois com o decorrer do jogo sentimos que havia jogadores que tinham necessidade também de ter minutos em campo e que foram acrescentando e que justificam pelo trabalho diário que têm. Para o Samu, ainda encontra palavras, depois de se tornar o jogador a chegar mais depressa nos últimos 77 anos de história do Porto, e o Porto é um clube de goleadores a passar a barreira dos 10 golos? Muito contente por ele. Agora ele tem que se continuar a desafiar a si próprio diariamente. Hoje não acaba aqui, a história dele não acaba hoje, tem muito para fazer no Futebol Clube do Porto. Tem jogadores que têm que olhar com especial cuidado, porque quem está atrás dele, e na história do Futebol Clube do Porto, gente com muito capital acumulado de riqueza e daquilo que deu ao clube. Ele tem muito para andar ainda, para deixar uma marca forte naquilo que é o clube, mas muito contente com ele, com o Dani, que jogou de início hoje ao lado dele, com o Franco, com o Gul, com aqueles que trabalham diariamente com ele, porque levam num patamar mais alto por aquilo que eles oferecem também em termos de competitividade interna, e só isso é que pode permitir que ele faça a história aqui no clube. Para terminarmos, Vítor, vi uma reação sua no banco e parece-me que apercebi. Quando o Alan Varela vê o cartão amarelo, o Vítor ficou um bocadinho aborrecido. É o 4º amarelo no campeonato. Daqui a 2 jornadas há um jogo no Estádio da Luz, ou seja, era um amarelo que quereria evitar nesta fase do campeonato. Sim, e não foi a pensar no Benfica, foi a pensar realmente que ele tem 3 amarelos e o jogo estava praticamente fechado, e tudo o que fosse possível evitar em termos de amarelos foi lançado. Essa questão foi lançada no balneário ao intervalo, não diretamente com o Alain, para não tirar os índices de agressividade que ele tem e a forma como ele é agressivo e confere esse ímpeto à equipa. Não queríamos retirar isso. Agora, tudo o que fosse faltas desnecessárias era para evitar, mas ele é muito profissional, é muito honesto com o jogo, não consegue deixar de ser aquilo que ele é. Às vezes é difícil domar.